Olá, Bárbara, Olá, bem-vinda. obrigada. Quero falar um pouquinho aqui sobre a pós, né? Mas primeiro, por favor, queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho, assim, uma pinceladinha do que tu vai trazer para nós nessa pós para doulas e profissionais do cuidado. Ok, bom, eu sou a Babi, né? Nós somos primas e irmãs, irmãs de alma. E eu sou jornalista, eu estou em formação como terapeuta junguiana. E o que eu vou trazer aqui para vocês vão ser duas dimensões quase opostas, aparentemente opostas, mas elas que se complementam e que vão empoderar vocês nessa vida de mulher no século XXI. Então, eu vou trazer, de um lado, a praticidade e da organização do tempo. Então, eu vou fazer com que os sonhos de vocês se tornem realidade, vou colocar na prática os sonhos. E, de outro lado, eu vou trazer essa dimensão junguiana dos arquétipos femininos, vou trazer as deusas, os arquétipos das deusas, para trazer essa dimensão simbólica, essa energia das deusas para a nossa vida, para que vocês possam também empreender, para vocês possam se conhecer e conhecer as mulheres ao seu redor. Uau, que poder! E quero contar um pouquinho aqui, né? A Babi já falou que nós somos primas e creio que essa energia, né, da família, ela vem muito forte quando a gente fala de profissionais do cuidado. E aqui, né, principalmente no desenho aí da persona, né, que a gente quer atingir nessa pós, a gente fala não só de doulas, né, cuidadores, enfermeiras, mas também da profissional mãe, né, que a gente fala que é uma profissão, que é, né, talvez a profissão mais importante que tem, né, que é criar aí outra pessoa, né, outro serzinho. E aí eu acho que essa relação nossa, né, Babi, ela remete também a esse conceito de doula, que para o movimento da humanização de parto e nascimento é a mulher que cuida de outra mulher gestante, né? Então, a gestante, ou a puérpera, mas aqui a gente quer também, né, tirar todo esse tipo de amarras, sair do quadradinho, e a gente quer usar essa expressão de doula, né, que é, né, mulher que serve, mas mulher que serve também a si mesma Exatamente. e que serve a qualquer outra pessoa, né? A mulher que está ali cuidando. E para a gente poder bem cuidar de outro ser, a gente precisa estar bem cuidada, né? Fale um pouquinho, Exa Bárbara. Exatamente. Essa vai ser uma jornada, na verdade, de autoconhecimento, não só nas minhas aulas, mas também eu acho que em todas as deusas ali que vão dar aula nessa pós, vai ser realmente uma jornada de autoconhecimento para que você, porque quando você serve, como a Gabi falou, nós temos que servir a nós mesmas também. Então, nós temos que aprender a nos priorizar, a priorizar também o nosso emocional, a nossa saúde física e mental, para que a gente possa estar mais completas, digamos assim, mais equilibradas para servir também ao nosso próximo, seja uma paciente, uma gestante, seja os nossos familiares, as nossas amigas. Então, assim, realmente uma jornada de autoconhecimento e é uma jornada de empoderamento do feminino, de resgate do feminino, de toda essa energia, todo esse poder que nós temos, e também tem aqueles segredinhos para tirar isso da cabeça, tirar isso só das ideias e colocar em prática, sabe? E uma coisa que eu brinco, que eu e a Gabi a gente já trabalhou muito juntas também, né? Uma já foi cobaia da outra, e a gente brinca assim, como mulheres juntas se empoderam e como mulheres juntas que se autoconhecem, que conhecem a si mesmas, elas conseguem se ajudar, se reconhecer e tornar-se mais fortes também. Então, assim, essa realmente é uma jornada de autoconhecimento, de empoderamento e de transformar sonhos em realidade. Tirar os projetos do papel, colocar em prática e sair daquele piloto automático
que é tão comum hoje, né? Na modernidade, Tem de uma viver no frase piloto que eu gosto automático. muito desse tema que tu falou, que as mulheres em roda se curam, né? Com certeza. E aqui, hoje, né, na atualidade, a gente não está podendo fazer essa roda presencial ao redor da fogueira, mas a gente tem ferramentas para estar em roda, né? E realmente aí o objetivo principal dessa proposta, né, do Cuidando de Quem Cuida, é estarmos em roda, né? Todo mês com acompanhamento terapêutico, né? Porque a escuta terapêutica é uma escuta diferente, né? Sem preconceito, sem julgamento. Então, para estarmos em roda e para tudo isso, né, acontecer e a gente aproveitar da melhor forma possível, a Babi já vai entrar, já vai começar, né, no iniciozinho da pós, falando sobre organização do tempo. E aí eu quero contar que isso mudou totalmente, 100% a minha vida, que a Babi até sempre fala, né? Ai, que é uma coisa comum, assim, que todo mundo vai botando empecilhos, né? Ai, não dá tempo, isso não dá, é impossível, meu, porque meu filho, minha filha, e o cachorro, e a casa, e o trabalho. E quando a gente coloca no papel, né, Babi, quero relatar, assim, que para mim mudou a minha vida, principalmente por quê? Porque eu notei que o que eu tinha na cabeça para fazer era impossível fazer em um dia. E às vezes é impossível ainda. Quando eu planejo a minha semana, eu vejo que não cabe em uma semana. Eu tenho que botar em duas. Exatamente. O que a gente vai trabalhar com a organização do tempo é principalmente ver que o tempo é finito, mas pelo tempo ser finito não quer dizer que a gente não vá colocar os projetos em prática, colocar as nossas prioridades para nós também, não só para os outros, porque normalmente o que a gente faz? A gente tem aquela reclamação, não dá tempo, eu não consigo, não dá porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do filho, só que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter essa fotografia de que o tempo é finito e começar tendo isso em mente, começar a colocar no papel e colocar as nossas prioridades também ali dentro. Começar a encaixar. Porque como a Gabi falou, realmente, geralmente quando a gente faz esse trabalho de organização do tempo, a primeira coisa que a pessoa faz é ver que é impossível ela fazer tudo o que ela tinha na cabeça. E daí, só que como a pessoa está só na cabeça, não está no papel, não está organizado, ela se frustra porque acha que ela que é incompetente, E não fez ela que não é nada. capaz, ela que não fez nada, e na verdade ela fez um monte de coisas, só que são coisas que muitas vezes não trabalham para o propósito dela, para os projetos dela, e são para os outros só. Muitas vezes ela faz tudo, mas faz para os outros e nunca sobra tempo para ela, porque normalmente as mulheres em geral elas priorizam mais os outros do que a si mesmas. E daí as coisas vão ficando, os projetos pessoais vão ficando para trás, e isso vai gerando frustração. E daí, nos casos mais graves, acaba gerando até depressão, né? Como a Babi falou no começo, eu acho que foi a junção perfeita, assim, né, Babi, de a gente trabalhar essa questão do tempo e a questão de como trazer esse poder das deusas na prática, através de rituais, né, que a gente também perdeu ao longo aí do tempo. Tanto, né, que a gente morava em tribos, né, em comunidade, a gente agora mora isolado, e a gente perdeu também essa questão dos rituais, que são tão importantes, inclusive para o nosso feminino, que a Babi vai trazer, mas ó, sem muito spoiler, tá? Para deixar as pulguinhas atrás Pode da deixar. orelha. E eu quero mostrar para vocês e falar um pouquinho também das outras profissionais que vão, né, tá aí junto com a gente nessa jornada. Então, Babi, fala um pouquinho, uma pitadinha aí das deusas e depois eu quero dar uma visão geral. Ok. Então, essa parte simbólica que a gente vai trazer das deusas, eu vou trazer um pouco da teoria junguiana, mas para a prática, gente. A gente não vai ficar estudando a teoria junguiana, a gente vai trazer o que a gente precisa para esse empoderamento feminino, para a gente fazer o uso realmente dessa herança ancestral que todas nós temos. Então, assim, o que são realmente os arquétipos das deusas, os arquétipos femininos? Essa energia que todas nós mulheres temos dentro de si, todas nós temos todas as deusas, a gente vai trazer as deusas gregas porque tem conexão com a nossa cultura ocidental, mas todas as deusas da mitologia de todas as culturas e religiões, elas estão em nós. Então,
eu vou trazer essa energia, essa característica que cada deusa tem, porque conhecendo essa característica, essas deusas, nós podemos ter acesso a elas de forma mais fácil, nós podemos ter um autoconhecimento e por meio de rituais super simples, a gente consegue invocar realmente elas para tornar as coisas, os nossos sonhos reais, para trazer, assim, eu estou precisando de força, estou precisando de foco, vou invocar a Ártemis, eu estou precisando desenvolver meu lado mãe, eu vou invocar a Deméter, então eu vou trazer todas essas deusas que todas nós temos dentro de si, só que agora a gente vai saber reconhecê-las e reconhecer sua força e a sua sombra também, porque muitas vezes nós estamos dominadas por um lado sombrio de uma deusa, isso acaba puxando a gente para baixo, trazendo insegurança, trazendo autocrítica muito grande, nos paralisando. Então, a partir do momento que a gente conhece, a gente reconhece e a gente consegue resolver, a gente consegue focar, a gente consegue trazer para cá. Então, eu brinco assim, que eu não vou dar muito spoiler, mas no curso a gente vai se reconhecer, tá? Então, vocês, cada uma provavelmente vai ter no mínimo 2 deusas ali bem fortes, então vai reconhecer o lado sombrio dessa deusa, vai reconhecer o lado forte, mas a gente vai também reconhecer as deusas que a gente acha que não tem, mas a gente tem lá dentro e a gente vai saber como invocá-las. Então, vou trazer Uau, principalmente aqui. preciso. Que A dia gente mesmo vai trazer. começa? Olha, olha, uma jornada sem volta, Gabi. Já avisei. Depois que a gente tem esse conhecimento, a gente tem um autoconhecimento melhor e a gente começa a reconhecer as deusas na nossa mãe, na nossa irmã, nas nossas primas, nas nossas amigas, na nossa chefe, se tiver, nas nossas gestantes. A gente consegue reconhecer essas deusas, a gente consegue reconhecer quando elas estão com o lado sombrio, muito aparente, e quando elas estão com o lado empoderado. Então, é um caminho sem volta. Depois que a gente tem esse conhecimento, é Volta. muito mais fácil acessá-los. Eu Então, a gente vai adorei. falar da... Pode falar, pode Pode falar. falar. A gente vai falar da Ártemis, Atenas, Héstia, Hera, Afrodite, Deméter, e tem uma deusa dupla, que é a Coreia Perséfone, que elas têm um segredinho ali que é essencial para a nossa jornada. Uau! E o que eu acho incrível, né, Babi, que eu falo que essa pós, na verdade, ela não foi criada, né? Ela já era uma entidade que já existia e nós, mentoras dessa pós, fomos capturadas por ela, porque ela se entrecruza, ela Sim, faz é ali a conversa, né? uma conversa muito legal. Então, puxando nessa parte das deusas, a gente vai ter o acompanhamento também, né? Quem estiver conosco, o acompanhamento individual da Cibele, que é uma astróloga, né, que vai trabalhar o seu mapa astral de nascimento, mas ela também vai detectar qual a sua deusa de nascimento, né, a energia da sua deusa e o seu local de poder. Então aí eu vejo que já tem, né, um cruzamento bem legal e vou também citar aqui, né, uma outra mentora da pós, que é a Cláudia. Ela até falou hoje na nossa live, ela falou uma frase muito legal, que ela colocou assim: nossa, imagino como vai ser forte essa pós, porque o próprio curso, né, a formação de doulas, foi muito forte essa energia, foi um portal. E aí me veio bem assim essa intuição de que a pós, ela realmente ela é um portal para fora, né? Onde a gente nasce, onde a gente vai ver um mundo diferente, que é o mundo do parto, da humanização do nascimento, da violência obstétrica. E essa pós, né, ela é um mergulho para dentro. Então, ela é um portal Exatamente. para a gente se conhecer, né, Babi? Para a gente ter E se esse. reconhecer. Aí, para a gente se conhecer e se reconhecer, porque o que eu sempre destaco quando a gente estuda os arquétipos femininos das deusas é que as deusas, elas estão em nós. A gente tem que reconhecer essas deusas, prestar homenagem a essas deusas e elas se manifestam para a gente novamente. Eu brinco com a Gabi que é uma egrégora realmente essa pose, tem realmente um panteão de deusas aqui que vão se unir para ajudar todas nessa jornada de autoconhecimento e de empoderamento do feminino. Estar em roda em breve, arro. Eu quero compartilhar aqui uma tela com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, falando um pouquinho
mostrando, né, em imagens, um pouquinho da pós, tá? Deixa eu abrir aqui só para compartilhar e matar um pouquinho de curiosidade, que hoje é o primeiro dia que a gente está falando dela, né? Então, para quem quiser, aqui no site da Nascer Amor, nessa abinha pós-graduação, né, tem um resumo bem legal. Então, essa própria expansão, né, da palavra doula. Então, né, quem está olhando para a gente, né? E a gente mesmo que tem que olhar, não vai vir alguém de fora, não vai ser o marido, nem o pai, nem o filho, né, que vai vir cuidar da gente. É a gente que precisa se doular agora, nesse momento. E aí a Exato, gente... até tem aquela frase do psicólogo, tem um psicólogo que eu gosto muito, que ele fala, né? Você tem que cuidar de si mesmo, como você cuidaria de um ente querido que você ama que está doente, ou então até como você cuida, gente, do seu gato, do seu cachorro, porque vocês já viram que a gente tem mais cuidado, a gente segue mais as prescrições dos médicos e tudo mais, quando é o nosso gatinho, quando é o nosso cachorro, do que nós mesmos. A gente nunca se prioriza, Verdade. gente. Então, este é o momento. Nós temos que cuidar e nos priorizar, cuidar de nós mesmos e nos autoconhecer. Muito, muito forte. E, gente, aqui, ó, tem um mapinha, né, do que a gente vai ter de conquistas individuais. Então, a gente tem, né, a gente vai ter individualmente com uma terapeuta maravilhosa, que é a Josi, depois eu vou falar dela, essa terapia corporal, né, análise corporal pessoal, e você também vai aprender a analisar o corpo das outras pessoas para entender como a mente delas funciona e como a sua, né, funciona. Essa análise astrológica, né, o desvendar das deusas, o local de poder, os arquétipos femininos aplicados, que é o que a Babi está falando hoje, né? Organização aí do planner pessoal para a gente trazer os nossos sonhos, né, para perto, para conquistar os nossos sonhos. Senão a gente usa o tempo para deixar os nossos sonhos mais distantes, né? Eu brinco, também tem uma metáfora muito legal, Gabi, que quando a gente começa a fazer organização do tempo, organização do planner e tudo mais, a gente transforma aquela montanha que parece inatingível em um monte de pedrinhas que a gente vai amontoando. Então, a gente torna isso possível. A gente vê que não é alguma coisa que está longe, distante, impossível de alcançar. É uma coisa que a gente alcança todo dia, toda semana, lá, uma horinha por semana que a gente vai lá e vai parar para planejar e vai colocar as coisas em prática. Exatamente. E aqui as conquistas coletivas, né, gente? Tem várias, mas quero destacar aí, são 6 meses, a gente começa após em junho, no inverninho, né? Que nos pede aí para acolher, para entrar, para olhar para dentro, né? E a gente termina lá em dezembro, né? Então, com esses 6 meses de psicoacompanhamento, essa escuta, né, terapêutica, que é bem diferente aí, né, da escuta que a gente faz, às vezes, com crítica, com, né, um olhar um pouco negativo, então não. E aí são várias, né, conquistas que a gente vai ter como mulheres, né, sentadas em rodas. E aí tem várias partes aqui para vocês lerem, conhecerem um pouquinho mais, né, como nós faremos isso, então, né, organizando um pouquinho aí as ideias. E, né, a que a Babi falou dessa egrégora aí Panteão de de deusas. deusas, né? Então, a Pri, gente, vamos ter live com todas elas, né? A Pri, que é uma psicóloga, meu, fantástica, ela é muito, né? Está estudando muito e é muito conectada com esse poder do feminino também. Vai ter um momento que ela vai falar para a gente sobre onde se encontra, né? Essa questão toda do feminismo, do patriarcado e né, dessa revolução que está sendo o parto e o nascimento respeitosos, né? Então, toda essa questão aí do parto e nascimento e também todas as formas de cuidado, aonde se encontra, né, com o feminismo e o patriarcado. Então, acho que vai ser muito, muito legal. A Pri também vai falar sobre luto, que a gente precisa, um encontro vai ser só sobre luto, a gente precisa se aprofundar nesse tema, né, sempre. E daí também tem deusas, né, Babi, que principalmente Com uma aí, certeza. né, que nos ajuda aí a ser a rainha das sombras, porque a gente também, né, perdeu essa conexão que, né, há quantas e quantas gerações que tanto os nascimentos quanto os velórios, né, as mortes aconteciam em casa.
Isso a gente Sim. também perdeu, né? E quem geralmente que arrumavam, né, tanto, né, cuidava, acolhia aquela alma que está fazendo ali o desligamento, mas também que arrumava aquele corpo, que vestia, que floria, né, colocava ali as flores, então tudo muito do feminino. E isso também a gente perdeu. Então a gente vai falar bastante. Inclusive, inclusive a escolha que a gente vai falar dos arquétipos femininos, nós vamos falar das deusas gregas, do panteão grego, porque justamente essas deusas, elas refletem a nossa estrutura da sociedade ocidental que nós estamos inseridas hoje, todos esses desafios do patriarcado, porque ali foi quando o patriarcado começou a dominar a grande deusa da natureza e elas começaram a ficar mais subjugadas. Então, essas lutas dessas deusas ali do panteão grego são as nossas lutas, são os nossos dilemas. Então, é muito legal isso mesmo, de a gente ver o movimento do feminismo, o feminino também no parto e a estrutura do patriarcado nessa estrutura das deusas. Perfeito. A Josi também é outra grande aí, né? Mulher empoderada, que também é doula, né? Eu fui doula dela, inclusive, e ela se aperfeiçoou bastante aí nos florais de Saint-Germain e também nessa questão de O Corpo Explica, né? Que é uma formação toda, onde através de características do corpo a gente consegue acessar a nossa alma e a alma das pessoas com quem a gente está cuidando, quem a gente está se relacionando, né? Então achei muito incrível, assim, eu já fui cobaia dela, né? Nossa, assim, é incrível a leitura que ela faz. E ela vai fazer leitura individual de cada uma, né? Inscrita na pós. E ela vai ensinar também, então, por exemplo, né, eu como doula, quando eu vejo uma gestante chegando, o jeito dela andar, a forma do corpo, a gente já sabe, a gente já tem uma conexão muito mais rápida de como a mente dela trabalha, sabe? Então, é muito incrível. A Tati Pascher, que é, né, psicóloga, consteladora, ela é muito incrível. Na verdade, ela é parapsicóloga, né? Especialista em ciências mentais, e ela está também cada vez mais se aprofundando, né? Se especializando no poder pessoal para empreendedoras. E aí eu brinco, né? Que todas somos empreendedoras. Ou a gente está empreendendo ali num filho, né? Na casa, no trabalho. Então, somos empreendedoras e a gente precisa começar a empreender na gente mesmo, né? Nós somos empreendedoras na vida, né? Na É vida. isso mesmo. A Cláudia, né, que falou sobre essa formação de doula ser um portal, e agora essa pós a gente quer que seja um mergulho, né, um portal para dentro, para as profundezas mesmo, e a gente vai estar em rede, né, uma segurando a outra, para a gente poder realmente mergulhar sem medo. E ela vai falar muito, ela até botou, né, na live de hoje, assim, ela falou: preparem-se para revolucionar a forma que a gente pensa nessa questão de parentalidade, as relações pais e filhos. E aí, lembrando que todo mundo, né, gente, todo mundo já nasceu, por isso que eu falo que essa questão de humanização, né, do nascimento é para todos, não só para quem tem filhos ou quer ter filhos, mas todo mundo já nasceu, e isso tem consequências na nossa vida, né? Como a gente nasceu, a forma que foi acolhido ou não. E, né, a questão aí da Cláudia é que todo mundo tem pai e mãe, né? E até a Babi tem uma fala Exatamente. muito legal sobre isso, né, Babi? É muito legal, porque os arquétipos que eu vou trazer são os arquétipos femininos, mas assim, os arquétipos dominantes que todos nós temos são realmente do pai e da mãe, que é o grande pai e a grande mãe, e muitas vezes a gente confunde um pouco o nosso pai e mãe terreno com esses arquétipos que a gente tem, e quando tem esse conflito, essa confusão, acaba gerando traumas, frustrações, então às vezes a gente tem que conhecer esse arquétipo e reconectar com o arquétipo original do grande pai e da grande mãe. E eu estava até, enquanto tu falava, lendo aqui, né, da Cibele, e eu achei bem legal também que todas nós temos formações nesse mundo também mais do masculino, né? Então, ó, a Exato. Cibele trabalha com ciências contábeis, né? Ela é consultora de sistemas, né? Aqui, a Cláudia, ela é formada em arquitetura e urbanismo. A Babi é jornalista, né? Não, e outra coisa que eu falo que na live do Instagram, a gente comentou sobre isso, que essa parte de organização do tempo, de empreendedorismo,
Eu brinco que eu vou trazer um ânimos de vocês para a realidade. O que é o ânimos, gente? O ânimos é o lado masculino da mulher. E seria o quê? Seria esse lado que coloca as coisas em prática, que faz a carreira, que empreende. Então, assim, é muito ânimos junto também. Toda mulher tem um lado masculino e todo homem tem um lado feminino, que é ânima. Então, a gente tem que estar completo. A gente só é completo quando a gente tem o todo, né? O feminino e o masculino, a energia masculina e a energia feminina. Arro. E só para deixar mais desenhado, né, gente? Então, com a Josi, que é a análise corporal, com a Cibele e com a Larissa, né? A gente vai ter momentos individuais de terapia, né? Então, com a Cibele, a gente vai trabalhar ali o mapa astral, né? A questão das deusas também, que eu já comentei. Com a Josi, essa análise mesmo corporal. E com a Lari, o renascimento. Então, como a gente vai trabalhar bastante, né, ao longo desses 6 meses, também a morte, todas essas questões para a gente não projetar as nossas sombras, os nossos medos em quem a gente está cuidando, seja nossos filhos, nossa gestante, nosso paciente, nosso funcionário, né, para as empreendedoras aí, donas de empresa, enfim, ou até às vezes nosso chefe, né, que a gente projeta um monte de sombras. Então, a gente vai estar trabalhando esse renascimento, vai ser muito, muito incrível. Babi, né, que está aqui comigo, ó, jornalista aí, né, várias outras especialidades. Eu, né, e aqui, gente, tem mais, né, várias, já o cronograma, né, para você mais ou menos visualizar aí como que vai ser a divisão dos encontros, né, são 13 encontros, na verdade, né, 12 com conteúdo e o encerramento. E aqui a gente já tem, né, o calendário. Então, a Babi aí falando de planner, né? Para quem já quer se planejar, mas mesmo se você não puder estar em algum desses encontros ao vivo, depois, né, recebe as gravações. Mas como a gente vai ter essa escuta terapêutica, né, em cada encontro, é muito legal que a gente possa mergulhar, né, Babi? É verdade. Inclusive, essa projeção, digamos, do que vão ser os encontros, já vão ser a primeira lição ali na nossa aula, né? Vamos colocar esse curso de doulas ali na nossa organização pessoal de tempo e colocar também todo essa energia de colocar em prática, de trazer os nossos sonhos para a prática, já começar ali no planejamento. Legal. E só para fechar, gente, a gente está com uma promoção para o Dia das Mães. Se você está assistindo esse vídeo, né, e ainda não passou o Dia das Mães, a gente está com uma promoção onde o formuláriozinho para intenção de vaga, para reserva de vaga, ele fica aberto durante as nossas lives, tá? Com preço promocional. Mas até início de junho dá para se inscrever, dá para entrar, né? Para quem quer fazer esse mergulho em si mesma. E o convite está feito, né, Babi? Vamos usar Com aí os nossos certeza. poderes. Com certeza, assim, ó, é um mergulho que é sem volta, sabe? Depois que a gente adquire esse autoconhecimento, a gente se empodera como mulheres e a gente começa a influenciar, inclusive, todas as mulheres na nossa vida, né? Na nossa família, as nossas mães, as nossas filhas, as nossas irmãs, primas, as nossas colegas de trabalho, as nossas gestantes, todas as mulheres da nossa vida começam a se autoconhecer melhor, a reconhecer o poder do feminino e começa realmente a formar uma egrégora da modernidade. Porque hoje a gente tem essa possibilidade, a gente perdeu um pouco disso com a modernidade, só que agora nós estamos nos reaproximando, nos reagregando, estamos ficando em roda novamente. Arro! Gratidão, Babi! Estamos aí disponíveis, né, para tirar dúvidas, para conversar. Fique à vontade aí na descrição do vídeo, eu vou colocar o WhatsApp, né, o Instagram, o e-mail, o que vocês precisarem aí para as trocas, tá bom, gente? Grande beijo, Beijo. gratidão!